ouvir a voz do Salvador. Vamos continuar nossa devocional aí na carta aos Efésios. Hoje nós estamos com um problema aqui de energia, né? Deu um problema aí e os aparelhos de ar não estão funcionando, então está desligado aí. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10, apesar de que nós não vamos meditar nele todo. Nosso texto de meditação hoje é do 4 ao 7. Nós já vimos a semana passada do 1 até o 3. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Outro dia eu li uma história bonita de um pastor, o presidente de uma grande escola, de uma grande faculdade de teologia na Inglaterra. Quando ele estava se aposentando, deixando a escola, um pintor fez um quadro dele, como faziam de todos os ex-presidentes, fez um quadro dele, e o quadro ficou muito bonito. E aquele professor chegou lá, olhou o seu quadro e se encantou com ele, achou lindo o quadro, e aí ele disse assim: eu espero que daqui a alguns anos as pessoas cheguem, olhem esse quadro, e ao invés de perguntarem quem é esse homem, eles possam perguntar quem pintou esse quadro. Ele estava querendo fazer um elogio ao pintor, e o pintor estava presente, e o quadro está lá até hoje. Algumas pessoas passam e perguntam quem é esse homem, algumas pessoas passam e perguntam quem pintou esse quadro. A gente tem um texto maravilhoso nas nossas mãos, palavra de Deus, que a gente precisa parar com muito temor e tremor diante dessa palavra e pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa palavra. Vamos orar. Eu vou pedir para você ficar em silêncio e fazer oração, que você coloque o teu coração diante de Deus, que você coloque todos nós e fala: Senhor, fala comigo, o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Vamos orar, cada pessoa? Pai, aqui está a tua palavra, e aqui estão os teus filhos. Nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor nos mostre o que a tua palavra tem para dizer para mim, o que a tua palavra tem para dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que nessa noite se rende com temor e tremor diante da tua palavra. Que o Senhor seja glorificado, Pai, e que a tua palavra seja glorificada no nosso coração,
em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse capítulo 2, o apóstolo já tinha dito no começo que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele fala que antigamente nós estávamos presos a 3 realidades terríveis. Nós éramos escravos do mundo. O mundo dirigia a vida nossa, porque o mundo dizia que tal coisa era assim, a gente fazia assim, a gente aceitava assim, a gente andava assim. Nós éramos escravos dos conceitos do mundo. Mas ele diz também que nós éramos escravos dos nossos próprios pensamentos e dos nossos próprios desejos. E diz que nós éramos escravos de Satanás. Nós estávamos mortos. Talvez nós não sabíamos, ou certamente nós não sabíamos, que estávamos mortos espiritualmente. A gente vivia biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Alguns de nós ainda vivem biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E aí nós conversamos a semana passada sobre algumas dimensões da salvação, da obra que Jesus Cristo fez na nossa vida, algumas dimensões da salvação divina, e agora nós vamos conversar mais outra série que esse texto nos apresenta dessa obra que Deus realizou em nós. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente parasse para perceber é o que foi feito na nossa vida. O que foi feito na tua vida? O que foi realizado no teu coração? O texto vai narrando para nós a partir do versículo 4. Eu queria que você deixasse o teu texto aberto, porque eu basicamente vou repetir o que está aqui. O texto diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Você era morto. Deus não te considerava um ser em comunhão com Ele. O texto diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Deus não tinha intimidade com você. Deus não tinha relacionamento com você. Deus não tratava com você. Deus estava separado de você por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu dar a você uma vida, porque o texto vai nos dizer exatamente isso, porque Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo era, quando Cristo morreu naquela cruz, nós estávamos todos mortos em Cristo. Agora o Senhor foi e derramou vida sobre a vida de Jesus, e a vida que foi derramada em Jesus foi vida que foi derramada por você, porque toda a obra que foi feita em Cristo. Por isso o texto diz que nós recebemos vida em Cristo. Agora Deus está tratando com você, agora o Espírito Santo tem comunhão com você, agora o Espírito de Deus testifica no teu espírito. Agora você é alguém que estava morto e está vivo, que o Espírito Santo comunga com você, que o Espírito Santo tem intimidade com você, que o Espírito Santo se relaciona com você, porque antes você era morto, agora não, agora você é vivo. Então agora você pode levantar de manhã, acordar de manhã, abrir os seus olhos e ter a absoluta certeza que você está se relacionando com alguém, porque você é alguém vivo. Então o versículo 4 vai apontando essa obra que foi feita na nossa vida, quando ele diz que nós estamos vivos em Cristo, e aí ele diz, pela graça sois salvos. Esse texto, pela graça sois salvos, vai aparecer pelo menos 3 vezes nesses 10 versículos, porque ele vai lembrando ao nosso coração que essa é uma ação da graça de Deus. Você estava morto, não tinha como se relacionar com Deus, mas Deus pela sua graça resolveu te salvar. Então ele diz, Ele te deu vida. Segundo lugar, ele diz no versículo 6, que nos ressuscitou em Cristo. Quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou. Quando Jesus morreu, você morreu. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou. Você já passou da morte para a vida. Por isso Jesus diz que aquele que crê nele não morre, porque já passou da morte para a vida. Você é alguém que saiu daquela situação antiga de morte. Você é alguém que Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Você é alguém que Satanás já não te escraviza mais.
Você é alguém que já foi restaurado da situação de morto para a situação de vivo, porque você ressuscitou em Cristo. É preciso que a gente pare, analise isso e entenda isso. Eu estava morto, fui ressuscitado, e agora o texto diz assim, que Deus fez uma terceira coisa em nós. Ele diz assim: e nós estamos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz que você não era filho e agora você é filho. A Bíblia diz que você estava morto, mas agora você está ressuscitado. E mais, a Bíblia diz que você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Talvez nós nunca vamos entender toda a dimensão dessa palavra. Aliás, o Calvino chama atenção disso. Ele fala que tudo isso nós só podemos entender pela fé, porque essa é uma realidade que acontece no reino da fé. Eu não sou mais uma pessoa natural. O pastor Cristiano lembrou aqui que nós cantamos no começo, que nós estamos aqui peregrinando. Nós não somos mais daqui. A tua realidade não é mais essa. Você agora está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e o verbo que aparece aqui no original é alguma coisa que já foi feita de uma vez por todas. Você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Satanás te acusa, Jesus diz, o apóstolo Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem nos justifica. Quando a culpa toma conta do nosso ser, quando Satanás nos acusa, quando o medo toma conta de nós, quando nós nos sentimos meio enfraquecidos, é preciso que a gente lembre: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma obra que já foi feita. Talvez eu não entenda direito o que isso significa. Talvez você não entenda direito o que isso significa. Talvez nós só vamos entender o que realmente significa o dia que nós estivermos lá. Mas é preciso que a gente comece a tomar posse dessa verdade na nossa vida. Nós cantamos uma música há muitos anos aqui em Porto Velho. Me lembro direitinho que foi o Davi, aliás o Valmir, irmão do Davi, que ensinou para a gente. Ele passou um tempo em São Paulo e voltou com aquela música nova. Hoje é uma música velha, né? Que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomemos posse, porque é nossa herança. Você precisa aprender a tomar posse dessa bênção que Deus já te deu. Você precisa tomar posse dessa maravilha que Deus já fez. Você não é mais morto espiritual. Você já foi ressuscitado em Cristo, e você está assentado em Cristo nos lugares celestiais, e o apóstolo Paulo já tinha dito no capítulo 1 que você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então o que foi feito? Você foi transportado de morto para vivo. O Calvino vai dizer que você foi transportado de Adão para Cristo. O primeiro Adão, nós morremos em Adão. O segundo Adão, nós ressuscitamos nele, que é Jesus Cristo. Então eu preciso parar e pensar: essa obra já foi feita na minha vida. Quem fez? O texto diz: mas Deus. Esse mas está com uma conjunção adversativa em relação ao texto anterior, porque o texto anterior estava dizendo: você estava morto, você não tinha condição, você era escravo, você era conduzido pela tua mente e pelos teus desejos, você era conduzido pelo princípio do mundo, você era escravizado por Satanás, você não tinha condição de tomar decisão de melhorar a tua vida, você não tinha condição de salvar-se a si mesmo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja que Paulo vai exagerando nas palavras, ele quer tornar claro isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio e fez. Ele fez a obra. Ele te transformou. Ele te adotou em filho. Ele te restaurou. Se a gente olha o capítulo 1 vai lembrando ao nosso coração, porque o texto vai dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual, Ele quem nos escolheu, versículo 4, Ele que nos fez a redenção, versículo 7, Ele que derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria, versículo 8. Então o texto vai o tempo todo apontando uma coisa, querido: Deus fez. Você não fez nada. Para ser filho, nós não somos capazes de fazer nada. Eu sou apaixonado pela frase que diz que nós não somos capazes de fazer nada que faça Deus nos amar mais, e nada que faça Deus nos amar menos. Deus te amou antes dos tempos eternos. Deus te escolheu antes que você escolhesse. Deus te fez filho quando você não entendia nem que estava morto. Deus fez. O que Deus fez? Me transformou de morto em vivo, me ressuscitou, me fez assentar com Deus em Cristo nos lugares celestiais. E o texto deixa claro: foi Deus quem fez isso na tua vida. Deus fez. O que foi feito, quem fez e para que fez. O texto também é muito claro, porque ele vai dizer de um modo muito simples para nós, que ele fez isso para, olha o que diz o versículo número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus pegou o Anderson e disse assim: Anderson, bicho, você está vivo igual a paca, igual a anta. Você está vivo igual qualquer ser vivo, com a diferença de que a anta foi atingida pelo pecado, e você delibera o pecado, você deseja o pecado, você não entende nada de espiritualidade. Eu, pela minha vontade, vou pegar você e vou transformar você em meu filho. Eu gosto muito do texto lá de Ezequiel, quando Deus diz assim: Israel era como uma criança que a mãe teve, jogou fora, não limpou-lhe nem o sangue, e ela ficou largada num lugar, e eu fui lá, peguei, limpei, tirei os bichos que estavam sobre ela já comendo aquele sangue, transformei em filho, dei-lhe o nome, e agora você é chamado pelo meu nome. Eu gosto dessa figura. Eu tenho uma irmã adotiva, querida, muito especial. Essa semana, como ela é portadora de necessidades especiais, ela não fala, e aprendeu a escrever muito pouquinho. Ela entra no Face, escreve tudo errado, mas de vez em quando ela entra lá no meu Face e escreve alguma coisinha assim. Ela fala: saudade, irmão. Nós lá em casa a gente não tem muito grude, cada um vive num canto, mas a Cristiane ela tem essa coisa da sensibilidade. O pouco que ela sabe escrever, ela vai lá e coloca. A Cristiane, a mãe estava grávida, e pelos motivos particulares dela, coitada, não tinha condição de tê-la, escondeu a gravidez, foi um dia para tê-la lá num canto, para desfazer-se dela, e foi trazido, e ela deu à luz a Cristiane na casa da parteira, no fundo da minha casa. E minha mãe chegou lá, e a parteira disse: dona Zanira, essa é a menina que a senhora queria. E a Cristiane não tinha roupa, a mãe não tinha preparado nada para ela, e nós fomos lá, minha mãe foi, pegou a Cristiane, levou para casa. Meu pai não queria, falou para comprar roupa para ela e devolver. Minha mãe comprou roupa e não teve mais coragem de devolver. E meu pai calado. Mais tarde ele chegou
e perguntou assim: como é que vai ser o nome dela? A minha irmã mais velha diz assim: vai ser, não sei se é minha mãe ou minha irmã, eu troco aí, mas uma disse assim: vai ser Joelma. A outra disse: não, vai ser Cristiane. Meu pai era cheio de brincadeira e ele disse assim: vocês vão ter que definir o nome aí, né? E aí amanheceu o dia, a gente tinha um ônibus que ia e vinha para a cidade. Então ele chegou a hora, pegou o ônibus, foi para a cidade, e mais tarde ele voltou com certidão de nascimento. Naquela época não tinha nada dessas coisas. Ele voltou com a certidão de nascimento: Joelma Cristiane Vidal Flores. Ele botou os dois nomes e botou o nome da família, e a Cristiane a partir daí passou a ser nossa irmã, nossa filha, sem ter perguntado para ela se ela queria. Ninguém parou para perguntar para ela o que ela pensava sobre isso. Ela não tinha condição de tomar decisão. Deus resolveu pegar você, pegar o Anderson e dizer: Anderson, você é pecador, cara. Você não merece nada. Você não tem condição de ter nada de mim, porque você é pecador e você nem entende. Então eu vou mostrar isso ao teu coração, e depois nós vamos ver isso domingo que vem. Eu vou mostrar isso ao teu coração, e você vai compreender essa realidade espiritual em que está inserido, e você vai ser feito meu filho. Sabe para quê? Sabe para quê? Para que um dia alguém olhe para você e veja: caramba, Deus existe. Porque na hora que eu olho esse guri e percebo a vida que ele tem, eu olho e digo assim: que Deus seja glorificado. O texto diz que Deus fez tudo isso na minha vida, Deus fez tudo isso na sua vida para mostrar nos séculos vindouros, a partir daí, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para que as pessoas olhem para você. Deus amou você desde os tempos eternos. Deus transformou você em filho. Deus transformou a tua situação. Deus tirou você das trevas e transportou para o reino da luz, para que as pessoas possam olhar para você e glorificá-lo como Deus, porque Ele quem fez. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Você foi salvo para o louvor da glória de Deus. O Espírito Santo tem transformado o teu coração, a tua vontade, a tua mente, os teus sonhos, os teus desejos, porque o Espírito Santo quer que você rebrilhe a glória de Deus. O Espírito Santo quer que você mostre a glória de Deus. Da mesma forma que a gente olha para a lua e vê na lua o reflexo da luz do sol, o Espírito Santo quer que você reflita a glória de Deus, e as pessoas possam olhar e possam perceber que Deus realmente existe. O Espírito Santo tem desejo que você viva aqui na terra, e as pessoas olhem, e as pessoas vejam diferença, e as pessoas olhem para Deus e glorifiquem o vosso Pai Celestial, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 5. Foi para isso que Deus fez. Deus fez toda a obra na tua vida. Deus está fazendo toda a obra que precisa ser feita na tua vida, e Deus completará a obra que precisa ser feita na tua vida para o louvor da sua glória, para que Ele mesmo seja exaltado, para que Ele mesmo seja engrandecido. E aí eu tremo, porque eu passei o tempo todo aqui conscientemente dizendo: Deus fez isso na tua vida, Deus fez isso na tua vida, Deus fez isso na tua vida. Deus te salvou, Deus te amou, Deus te ressuscitou. E aí eu fico perguntando: será que Deus fez na tua vida já? Será que Deus fez na minha vida já? O resto do livro todo o apóstolo Paulo vai ficar falando: já que Deus fez isso, então faça isso. Já que Deus fez assim, então viva de tal maneira, porque agora você é reflexo da glória de Deus na terra. Já que agora você entende o que Deus fez, já que agora você percebe o que Deus fez, então viva isso, porque agora você é filho.
como aquela mulher que escreveu no muro da sua casa, um muro alto, fechado: eis aqui uma mulher rica. Um dia alguém entrou na sua casa e viu uma casa muito simples, e perguntou para ela: a senhora que é a mulher rica? Ela disse: sou. E ele disse: a senhora tem joias? Ela disse: tenho. E ele disse: cadê as suas joias? E ela mostrou o quadro com seus 5 filhos, e ela diz: ali está a minha riqueza. O Senhor olha para você com orgulho, porque Ele diz: eu transformei você, eu ressuscitei você, eu assentei você nos lugares celestiais. Eu olho para você vivendo na terra nessa perspectiva: alguém que eu já fiz a obra, alguém que eu já transformei, alguém que agora as pessoas podem olhar e podem me ver, e podem perceber que você está sendo transformado todos os dias. Então eu preciso parar, preciso olhar para dentro de mim e preciso perguntar: isso já foi feito na minha vida? Isso já foi feito na tua vida? A tua vida é transformada? Quando eu era garoto, tinha uma música que gostava muito, até hoje gosto, não ouço mais porque é difícil ouvi-la. Todo filho se parece com o pai, todo filho se parece com seu pai. Será que as pessoas, quando olham para você, podem dizer que você é a cara do Pai, cara do Pai? Será que eu me pareço com Jesus? Será que você se parece com Jesus? Você tem sentido a vida como alguém que está espiritualmente vivo? Você tem sentido a vida como alguém que já foi ressuscitado em Cristo? Você tem sentido a vida como alguém que já está assentado em Cristo nos lugares celestiais? Irmãos, às vezes eu olho para mim e eu tenho a nítida certeza que isso nunca aconteceu na minha vida. Às vezes passam algumas coisas no meu pensamento que eu entro em angústia, porque eu fico pensando que talvez eu nem creia, porque não é possível que alguém que passou por isso pense as coisas que às vezes eu penso, ou fala as coisas que às vezes eu falo, ou deixa de fazer as coisas que às vezes eu deixo de fazer, sabendo que eu deveria fazer e que eu tenho condição de fazer, ou faz as coisas que eu faço sabendo que eu não deveria fazer. Quando isso acontece, a melhor coisa que a gente tem é baixar nossa cabeça diante do Senhor e dizer: Pai, se o Senhor não tivesse feito essa obra na minha vida, eu não tinha nem percebido. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que a gente se aproxima da luz, mais a luz mostra a nossa sujeira. Todas as vezes que a gente se aproxima mais do Senhor, mais é mostrado para nós quem nós somos. Mas só percebe a própria sujeira quem já recebeu a obra do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vem e testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não porque mereçamos, não porque nós obedecemos o tempo todo, mas é porque nós fomos amados por Cristo, e o Espírito Santo está de novo incomodando o nosso coração para dizer: cuidado, porque apesar de que a obra foi feita na tua vida, você não pode viver como se a obra não tivesse sido feita na tua vida. Então eu queria convidar o teu coração hoje para você parar diante de Deus e ver qual é o sentimento que brota na tua vida agora. É um sentimento de gratidão a Deus pela obra que Ele fez? Aleluia! Que bom!
Que bom que você pode parar agora e dizer: Senhor, louvado seja o teu santo nome pela obra que o Senhor fez na minha vida em Cristo Jesus. Talvez hoje você possa falar: Senhor, eu quero mais comunhão contigo, eu quero mais intimidade contigo, porque eu conheço essa obra. Ou talvez hoje você vai dizer: Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque eu conheço essa obra, mas eu quero te pedir perdão, porque eu tenho vivido negligentemente em relação a isso, Pai. Eu tenho vivido sem intimidade, eu tenho morado na casa sem intimidade contigo, eu tenho visto a tua palavra, mas não tenho lido a tua palavra, eu tenho lido a tua palavra, mas não tenho amado a tua palavra, eu tenho amado a tua palavra, mas não tenho praticado a tua palavra tem sido uma coisa, e não a palavra. Senhor, eu estou precisando entender que Cristo é uma relação e não uma religião. Senhor, eu sei a obra que foi feita na minha vida, Pai, mas eu tenho vivido negligentemente. Eu não tenho entregue dízimo, eu tenho entregado dinheiro. Eu não tenho adorado, eu tenho vindo para o culto. Eu não tenho orado, eu tenho praticado um rito. Senhor, está faltando consciência da obra que já foi feita na minha vida. Eu sei que o Senhor já me transformou em alguém vivo, e às vezes eu tenho vivido como alguém morto. Então, Pai, eu quero te buscar nessa noite, para que o Senhor renove a minha comunhão contigo, para que o Senhor renove a minha intimidade contigo, para que o Senhor renove a minha paixão pela tua palavra, porque eu sei que eu era morto, mas agora sou vivo. Eu sei que sou ressuscitado em Cristo, eu sei que estou assentado nos lugares celestiais. Portanto, me ajuda a viver dessa forma.